Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, seja qual for o momento que você esteja assistindo a esse santíssimo culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite no Lar. Então sejam muito bem-vindos, amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite no Lar. Hoje é o culto do dia 20 de novembro de 2025. É o feriado de Zumbi dos Palmares. Então, salve aí toda essa etnia, toda essa mama África que nos brinda com sua presença. Para iniciar, como habitualmente fazemos, vamos ler uma página que vai ajudar a harmonizar nossas mentes e nossos corações. Tá escuro aqui, né? Vamos ver. Eu acho que é por causa. A gente tem que sempre ver televisão, né? Tudo depende de luz. Então vamos ler essa página de abertura do livro Pão Nosso. É a lição 5, Salários. É uma passagem de Lucas, mas é uma fala de João Batista. Interessante, né? A gente tem uma fala de João Batista, né? E contentai-vos com os vossos soldo, com o vosso soldo, e contentai-vos com o vosso soldo. Então é João Batista, aquele que é primo de Jesus, né, filho de Isabel, que é 6 meses mais velho que Jesus. Lucas. Em Lucas, o evangelista Lucas é que narrou, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão de bom senso. Muita gente se perde através de inexplicáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos imperscrutáveis desígnios. Imperscrutáveis desígnios com letra maiúscula, o imperscrutável desígnio, dizendo que vem do alto, né?
Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará aos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago estará mais tranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Graças a Deus, né? Isso é uma lição para a gente refletir incrivelmente, né? Antes de ficar cobrando coisas do céu, em relação até materialidade, foca no que recebemos, né? Quanta coisa que recebemos sem nem merecer, né? Graças a Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus, e graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis e a sua falange bendita, graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, graças aos nossos guias e protetores espirituais. Aqui estamos mais uma vez para agradecer esse maravilhoso convite que recebemos e para agradecer a possibilidade de aqui estarmos, né? Efetivamente atendendo ao maravilhoso convite. Obrigado à espiritualidade que realmente realiza esse culto, né? No outro lado da vida, onde as coisas e os cultos realmente existem, né? Senhor, nesse momento maravilhoso que estamos aos teus pés, para pedir a possibilidade desse culto do Evangelho da Noite, queremos agradecer a semana que recebemos desde o último culto, todo o amparo, toda a proteção e toda a inspiração para seguirmos fazendo, né, coisas do mundo, coisas do mundo material, à direita e à esquerda, né, fazendo coisas acertadas e menos acertadas, mas sempre amparados. Então, queremos, Senhor, pedir a oportunidade de realizarmos esse culto do Evangelho da Noite, do dia 20 de novembro de 2025, quando então receberemos a visita dessa verdadeira caravana espiritual, dos espíritos da egrégora do culto do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade e dos falangeiros de São Francisco de Assis. Então, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, que nós possamos estar de mentes e corações abertos, ou seja, de portas e janelas abertas para a chegada dessa falange espiritual. Dá-nos a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, queridos irmãos, no início desse culto, eu queria dizer que hoje
nós vamos encerrar o capítulo 19 com o estudo dos últimos 4 versículos, tá? Agora você veja que curioso. Vocês acreditam que, por exemplo, a gente tem esse pedaço aí, aliás, esses, né? Que depois que o Cristo chega a Jerusalém, para entrar em Jerusalém pela última vez, né? É o final do apostolado dele, que a gente está analisando, né? Desde esse início do capítulo 19. Capítulo 19 ele vai efetivamente entrar na cidade. Você vê que ele vai terminar agora, versículos de 45 até 48, então 45, 46, 47, 48. Aí alguém vai dizer, não, mas são só 4 versículos. E aí eu direi, pois é, mas para esses 4 versículos, o Pastorino dividiu em 2 estudos, né? Ele botou o 19, 45, 46 com o nome de expulsão dos exploradores. Aquela que na Igreja Católica vocês ficaram conhecendo como a expulsão dos vendilhões do templo. E para você ver como é que é uma coisa, mesmo que está junto lá no Evangelho e separado em universos diferentes. Esse estudo aí do 45, 46 está no volume 1 dele, do Sabedoria do Evangelho. Ele botou esse expulsão dos exploradores, Lucas capítulo 19, versículos 45, 46, está no volume 1. E o outro, que é 47, 48, está com outro nome, é um outro estudo, que é Ensino no Templo, e está no volume 7 da coleção que ele fez, Sabedoria do Evangelho. Então a gente já começa pensando. Os exploradores, todos os exploradores do templo, todos os 4 evangelistas, até o João que não é muito de registrar as coisas dos evangelistas sinóticos, e aí quando ele registra ele bota 1 versículo ou 2, para você ter uma ideia, o João gastou 4. Todos os outros, Mateus gastou só 2 versículos, Lucas abordou em 2, Marcos abordou em 3 e João fez em 4. Então você vê, tá cheio de mosquito. Você vê, para você ter uma ideia, então o Lucas, ele relata assim: tendo entrado no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes. Está escrito, entre aspas, a reprodução da fala do Cristo. Está escrito, minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes um covil de salteadores. E em João, como João retratou, vou botar o texto mais para cima para eu ler com mais facilidade. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas sentados. O João entregou legal, porque o povo achava que estava vendendo, falavam muito assim, estava vendendo as oferendas, né? As pombinhas. João já disse que tinha bois, ovelhas, pombas e também os cambistas. E sendo feito um azorrague
de cordéis, expulsou a todos do templo, as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse-nos que vendiam as pombas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai uma casa de negócio. Então se lembraram seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Olha como é que João faz um evangelho de mensagem, né? Resgatando a mensagem e destrinchando essas coisas que têm valores iniciáticos, né? Que todo mundo fica parado na parte material, que é a questão de ter alguém vendendo alguma coisa no templo. Mas repara, João já percebeu ali, ó, aquilo ali é um momento, né, que ele não está preocupado só com uma coisa externa, se vende, se não vende, né? E ainda entrega mais que tem os cambistas, né? Aí o povo não fica sabendo muito o que é isso. Espera aí que tá com problema aqui nessa luz. O povo não fica sabendo muito o que é isso. Então aquela visão que a gente tem, porque os outros não dão conta, não contam essa coisa dele virar as mesas. Então essa visão dele virar as mesas, só quem relatou foi João, embora os 4 retratassem. Ó, Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Não, aí essa daí também, esse também relatou, que ele virou as mesas. É o Mateus. E disse-lhes: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a fazeis covil de salteadores. É a mesma frase que o Lucas usa, né? Vamos ver Marcos. E chegaram a Jerusalém. E, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas. Está parecendo bastante com o de Mateus, né? Aliás, é o contrário, que o Mateus é que escreveu depois do Marcos. E não permitia que ninguém atravessasse o templo, levando qualquer objeto. E ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes um covil de salteadores. De novo, entre aspas, a fala. Então, esses 3 reproduziram a fala, é a mesma, né? Chamando um covil de salteadores. Então, só quem não mostra o Jesus derrubando mesa é o Lucas, os outros 3 mostram. E aí fala o seguinte, quer ver? Derramou pelo chão dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de negócio, que é o que João relata. Não fala do covil de salteadores. Fala de uma casa de negócios. O que está acontecendo lá? Mas vem cá, Jesus já tá terminando os 3 anos que ele tem de apostolado, né? Ele já está fazendo a última entrada em Jerusalém, que ali ele vai fazer a última ceia, né? Isso daí já teve o domingo de Ramos, então isso aí já está acontecendo aí na segunda ou na terça. E
que é aquela semana antes da sexta-feira, que vem logo antes da sexta-feira da paixão, que é dita da paixão, que é quando o Cristo é preso e crucificado. Então, assim, você poderia pensar, mas peraí, o Cristo, ele e a família eram judeus, né? E ele ia com frequência à sinagoga, até que porque ele já pegou em outras sinagogas. Para se ter uma ideia, a próxima lição, os próximos 2 versículos, a gente está vendo 45 e 46. O 47 e 48 é o nome, o subtítulo que o Pastorino deu, é Ensino no Templo. Então ele vai, né, ele está entrando agora, mas ele já entrou várias vezes, né? Ele já fez apresentação em vários templos. Depois é que ele começa a não ser recebido, pelo motivo até que a gente vai ver agora nos próximos 2 versículos, né? Que aí eles começam a ver que Jesus fez todos os sinais e que ele realmente poderia ser o Cristo de Deus. E aí ele está trazendo uma mensagem que a velharada toda lá do velho, que ensinava o Velho Testamento, não conhecia e não sabia o que fazer com a mensagem. Porque não sabia nem do que ele estava falando, né? Eles seguiam uma religião que era externa, que era de fazer coisas, né? Orar não era uma conexão com Deus. Você ia para a porta do templo e você se dirigia a Deus na escadaria do templo, de costa para o templo, e meu Deus, eu sou muito pecador, eu me arrependo, inclusive sujava assim a cara com cinzas da fogueira, para dizer que você estava ali entregue, entendeu? Desgrenhava um pouco o cabelo, que você estava desgraçado, estava muito arrependido, né? É o tipo de oração que santo nenhum ouvia, né? Não tinha os santos ainda, né? Mas vamos dizer, aí se dirigia diretamente a Deus, que o próprio Filho de Deus está encarnado. Eu sempre digo que era uma época difícil. A transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, porque os santos não existiam ainda, né? Vai brevemente o São João Batista, que é até o que falou os versículos na página de abertura, ele vai morrer em breve, mas ele ainda não morreu, São João Batista. Ou até eu acho que já morreu, dependendo do evangelho. Quer dizer, aí seria um primeiro santo assim para você se dirigir. Maria está encarnada. Tem o São José também, mas São José o pessoal nem conheceu muito como santo. Conheceu lá em Nazaré como carpinteiro, pai de Jesus, né? Mas não tem ninguém rezando para ele, pedindo nada para ele ainda, né? Ainda. Isso é uma coisa da modernidade. Depois da Revolução Industrial, que tem a classe trabalhadora, aí o povo vai pegar o São José como padroeiro. Mas aqui o que a gente tem? Aí você diria, mas Jesus está com 33 anos. Ele frequenta templo a vida inteira. Nunca reparou? Essa gente toda estava desde que ele era pequeno lá, né? Eu gosto muito. Entrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, os preazinhos também, animais para sacrifício, né? E também os cambistas sentados. Por quê? Porque o átrio entrou no templo, não é como você entrar numa igreja hoje, não. Tinha 3 ambientes diferentes. As sinagogas. Tinha o átrio, que é quando você entrava e encontrava, mas não está ainda no tempo de oração. É o pátio, que tem na frente das igrejas. Tem igreja que faz a festa junina ali naquele pátio inicial ali. Alguns usam de estacionamento, que é um lugar que você chega, oi fulana, como vai, tudo bem? Aí às vezes tem até uma cantinazinha ali fora, antes da igreja. Entende isso? Aí esse lugar aí, como esse lugar
era a rota de pessoas, né? Que vinham até de outras aldeias, de outros lugares menores. Nesse lugar tinha câmbio. Você trazia dinheiro de um outro lugar, de uma outra cidade, podia trocar ali para poder até fazer a compra das oferendas. Disso eu estou falando, é uma sinagoga, são aquelas linhas judaicas antigas. Tinha sacrifício. É claro que quem era pobrezinho não ia fazer sacrifício de cordeiro, nem aqui o que João relata aqui, bois. Olha isso. Né? Você comprar, nem ovelha. Você comprar uma pombinha, um preá, entendeu? Trocar o dinheiro lá com o cambista. Jesus estava vendo isso a vida inteira dele. Ele já está com 33 anos. E por que ele implicou agora? Porque agora ele está fazendo os arremates justamente para ser crucificado daqui a 4 dias. Né? Que é o momento que ele prepara a entrada dele em Jerusalém, dois cultos atrás, está aí no canal. Ele prepara a entrada dele em Jerusalém, montado no burrico. Ah, por que um burrico, tadinho? Porque é um animal puro, mostrando que Jesus está em cima da materialidade, um animal 4 patas, 4 elementos, remete à materialidade. O Cristo preside, vem sobre a materialidade, é um burrico, não é o grande, porque era como se fosse um animal de sacrifício, nunca realizou trabalho, era virgem. E aí ele vem descrevendo, é o capítulo 19, é isso aí, é só pegar os cultos anteriores. E aí você não vai fazer sacrifícios de animais grandes, você faz dos pequenos. Né? Você oferece uma pombinha, oferece um preá, entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou a favor de sacrifício de nada, não, tá? Eu só estou dizendo a religião como é que era. E aí, essa religião aí, como é que era? Aí, ele pegou e ele tem visto isso. Isso era para facilitar, como eu acabei de dizer. Algumas igrejas no pátio que tem na frente tem uma cantina. Né? A cantina, eventualmente, até vende imagens e velas. Tá entendendo? Eu entendo a praticidade das coisas, entendeu? Mesmo hoje em dia. Não sei, mas eu acho que o pessoal exagerava. E ali aquele átrio, como eu dizia, tem três ambientes. Então tem esse que todo mundo entra, até quem não é judeu. Né? Lá no Atos dos Apóstolos vai ter uma denúncia. Ó, o Paulo está trazendo pessoas não circuncidadas aqui para dentro da sinagoga. Que aí é o seguinte, você podia estar lá nesse átrio geral, mas você não podia entrar na sinagoga. A sinagoga ali, a parte da frente era dos homens, e tem um ambiente atrás que era para as mulheres. Mulheres judias. Os não-judeus não passam ali do átrio onde todo mundo se encontra, que é point. Né? Ah, vou trocar um dinheiro, vou comprar uma pombinha. Que não tem essa... eu vou ali na igreja tomar um suco e comer uma coxinha. Não tem... Isso aí parece que não tinha. Eram muitas sinagogas, aí também já não sei. E aí, você vê, ele está repreendendo essa materialidade na casa do pai dele, né? Tá entendendo? Ele está começando a botar os pingos nos is. Aí ele entra no templo, agora é Lucas, capítulo 19, versículo 47 e 48. Ensino no templo. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo procuravam matá-lo. Olha que gente boa. E não achavam um meio de fazê-lo. Estão tentando já há um tempão. Aquele povo que ficava seguindo Cristo,
né, que fala assim, os fariseus, lá no meio, quando ele estava pregando para as multidões, na periferia das cidades, tinha saduceu, tinha fariseu, não tinha, obviamente, o sumo sacerdote e os sacerdotes do templo, que aí todo mundo ia conhecer. Mas eles mandavam os discípulos, que tem até um capítulo inteiro de, se não me engano, é um capítulo inteiro, acho que de Mateus, que são esse povo jogando armadilha para Jesus cair. Né, jogando Jesus, aquele negócio, dá a moeda, a gente paga ou não, a moeda é de César, né? A gente paga ou não os impostos para indispor o Cristo com Roma, que aí fazer Roma matá-lo, fazer o governo matá-lo, que foi depois o que eles fizeram no final, né? E aqui ele está fazendo o quê? Está dizendo que essa frase, todos os dias estava ensinando no templo, enquanto deixavam ele entrar, né? Porque depois ele foi lá para a periferia das cidades, justamente porque já não era mais recebido no templo, tá? E aí, por exemplo, nesses templos aí que o pessoal queria manter, não queria bater de frente com Jesus para não perder os fiéis. Parece hoje em dia essas brigas, né, que algumas igrejas arrumam por fiéis. Você apresenta a sua teologia, a pessoa gosta, frequenta, não gosta, vai procurar outra. Não é? Qual é a diferença de uma linha, se você disser, qual é a diferença entre o espiritismo, que é uma linha cristã, para o catolicismo, que é outra linha cristã. Mas dentro do catolicismo tem o católico apostólico romano, que é aquele que a Meca lá deles é Roma. A Meca, eu estou me referindo. A Meca é do outra religião, né? Dos palestinos, muçulmanos. Mas tem a Igreja Ortodoxa Grega, né? Que alguma dessas linhas tem a copta, né? A maronita, os padres podem casar, porque eles foram retomar lá o início, né? E eu nem estou falando das reformas europeias, não, hein? A anglicana, a luterana, são outras reformas já assim, porque o rei queria casar de novo e não tinha. Aí nessas igrejas ortodoxas pode a pessoa que se divorciou pode casar, tá? Então, e todos os dias ensinava nos tempos que ele podia entrar ainda. No início era até convidado. Lá em Nazaré, que ele cresceu em Nazaré, ele é convidado para falar lá um pouco, mas quando o povo vê que ele vai falando coisas que mostra, ele toma cuidado de mostrar que ele conhece o Velho Testamento, ele cita, ele faz estudo, e aí ele bota, olha, mas eu estou trazendo aqui um outro degrau em termos de teologia, né? Mas os principais sacerdotes, que é tratado principais do templo, e os escribas e os anciãos do povo procuravam matá-lo. E não achavam um meio de fazê-lo, porque o povo todo se fascinava ao ouvi-lo, não podia simplesmente matá-lo, né? Tinha que ser com uma boa razão, que é o que eles vão fazer lá naquela momento lá com Pôncio Pilatos, né? Pensa bem, os outros dois ladrões que vão ser crucificados, eles estavam julgados e condenados. O Jesus não tinha nem julgamento. E o próprias instâncias, o Pilatos disse que era para soltar, que não via problema nenhum. Aí esses aí, os principais do templo, sacerdote, sumo sacerdote, né? Aí não, mas ele fez uma coisa que pra gente é crime. Ele se disse filho de Deus, né? E aí o Pôncio Pilatos mas para Roma isso não é.
Não tem escrito isso textualmente, né? Mas para Roma isso não é. Isso é problema de vocês aí, de religião. Mas só que aí olha como é que é a cabeça dessa gente, dos principais do tempo. Lá na lei deles são os 10 mandamentos e tem não matarás. Então eles não podiam matar, mas eles podiam incitar os outros a matarem. Por isso que eles entregam para Roma, para Pilatos, e o Pilatos entrega para Herodes, e Herodes devolve, para o governo político matar. Era muito comum ter uma desavença dentro da sinagoga, aí eles jogavam a pessoa para fora da sinagoga e o povo ia lá fora, matava a pessoa lá fora da sinagoga, para não dizer que matou dentro da sinagoga. Vai acontecer isso com Paulo, por exemplo. Então, vamos focar na mensagem, na religião. Eu estou falando aqui de templo, de colocar para fora do templo, mas vamos lembrar que Jesus não fundou igreja nenhuma e nunca falou em nenhum templo cristão, né? Ele falou em volta das cidades e depois, na época do Paulo, tinha as eclésias, né? Que era alguém que tinha uma casa grande e oferecia para reunião. Agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Vocês vão seguir esses mantras, harmonizando-se com seus guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através desse passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios desse passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa,
Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos de suas mãos dadivosas, pela visita da caravana do Evangelho da Noite ao nosso lar, pela sanitização, reenergização e reharmonização que promoveram em nossos corpos, que são os nossos templos. Obrigado por todos aqueles que estão no raio de ação desse culto que foram beneficiados. Queremos ainda, Senhor, pedir um quanto de luz para Gaia, o planeta Terra. Queremos pedir essa reharmonização e reenergização desses fatores físicos e ambientais. Pedir muita luz para todos esses líderes espirituais, encarnados e desencarnados. Muito amparo, muita proteção para eles, principalmente esses que estão encarnados, sofrendo a força da matéria. Pedir ainda, Senhor, muita luz, paz e amor para todos esses líderes materiais, esses homens que estão à frente de grandes volumes de matéria, detendo grandes fortunas, né? E esses outros que estão em posição política, de decisão, governando cidades, estados, países e organismos internacionais, né, multinacionais, que todos sejam abundantemente amparados para tomarem as decisões corretas, terem as falas corretas e principalmente os silêncios corretos, que possam ser abundantemente amparados por essa espiritualidade desse Om. Queremos agora, Senhor, fazer 30 segundos de silêncio, quando então colocaremos as nossas intenções, as nossas demandas, inclusive por terceiros. Graças a Deus, agradecemos a realização desse culto e pedimos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus, uma excelente semana para todos, envolvidos pela luz, o amor e a paz do Cristo.